Em nosso estudo de hoje está na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. E Paulo fala o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. E Emmanuel comenta na lição 64 do livro Ceifa de Luz, Subdesenvolvimento Espiritual. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-se de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução com áreas enormes de influência e possibilidade de trabalho no bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontados pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se doente complexo. E outros, muitos, viram a morte de entes mais caros arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, internece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé. Texto maravilhoso de Emmanuel. Emmanuel aproveita essa palavra subdesenvolvimento, que é uma palavra muito utilizada principalmente aqui no Brasil, com aquela denominação de país de terceiro mundo, né? É muito utilizado na parte material. Ele fala isso no primeiro parágrafo aqui, na ordem material. Mas ele fala assim, então não seria impróprio a gente falar de uma outra carência, a carência de valores do espírito, e está querendo dizer respeito principalmente à fé. Ele vai dizer para a gente o seguinte, que a gente vai encontrar pessoas que, às vezes, como ele fala, tem muita cultura, tiveram destaque, né, ou no lado financeiro, ou no lado de conhecimento, né, e que, por não ter ainda o lado da fé ainda fortalecida, quando tiveram os primeiros obstáculos, aquelas coisas, né, que mais mexeram com o campo do sentimento, não tiveram força para suportar e acabaram se isolando de alguma maneira. Isso serve para tantos exemplos. A gente pensa, por exemplo, nos trabalhadores de uma instituição religiosa, nos membros de uma instituição religiosa, aqueles que começam a trabalhar com a gente ombro a ombro, lado a lado, mas com o tempo vão desistindo porque aconteceu alguma coisa, seja no campo coletivo ou seja na sua vida pessoal. E ele vem falando o seguinte, para a gente guardar isso aqui no fundo do coração, né, gente? Para a gente, abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. A gente vai estar aqui olhando, mas vamos tentar fazer o máximo para a gente trazer muito amor para dentro da gente, primeiro para compreender o que está se passando por aquela pessoa. E depois dessa compreensão, para auxiliar aquela pessoa também, né? E ele vem trazendo para a gente alguns casos que vale a pena a gente comentar aí, como tem valido muito, né, em todo esse livro, Ceifa de Luz, né? Ele fala aqui para a gente que uma pessoa encontrou diferenças de conduta nos descendentes, fascinados pelas experiências passageiras, os descendentes, dos filhos, netos, aqueles que estão ali, encontrou essa diferença de conduta pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Então o que acontece? A pessoa tinha tudo para trabalhar, mas ele teve um filho, problema, e de repente ele
ficou inconformado com aquela situação e anulou todas as possibilidades de trabalho por conta, por se achar derrotado, achar que não cumpriu bem a missão do pai, ou até mesmo achar que o pai deveria dar filhos perfeitos, e como não deu, ele não aceita aquele, ficou inconformado. Né? Pois outro, aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que vários grupos de pessoas se viram defrontados pela desencarnação em conjunto. Gente, a pandemia se enquadra aqui como luva, né? Olha só, muitas pessoas que depois que veio a pandemia, que ceifou a vida de muita gente, levou muitos parentes, levou muita gente para o outro lado, ele se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Não quero mais saber da vida. Agora, levou meu amigo, levou minha tia, levou não sei quem, levou minha mãe, levou meu pai, então eu não quero mais saber da vida. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e se transformou em doente complexo. Olha, esse aqui é até interessante, né? Esse aqui ele está falando da pessoa que cria sua dependência emocional nos filhos. Então, enquanto o filho está dentro de casa, está mil maravilhas. Estão fazendo, aí daqui a pouco o filho cresce, vai tomar sua vida normal, que é a tendência normal de todos. Quando ele fica sozinho, sem um filho de novo, a vida perde totalmente o sentido para ele. E se transformou em um doente complexo. E um quarto caso. Outros viram a morte dos entes queridos, perderam entes queridos e se mergulharam naquela dor que acreditam sem consolo. Gente, são 4 exemplos que o Emmanuel está trazendo que seriam resolvidos se a gente tivesse fé. E que a gente vai estar passando por esses sofrimentos à medida que a gente não tem a fé suficiente para compreender esses processos naturais aqui da vida. Né? Porque os filhos que tomam um caminho errado, eu vou ficar inconformado por conta daquilo. Né? Ou então, perda de ente querido. Ou então, aprovação coletiva como a pandemia, como a gente observou aqui. Ou então, até o filho mesmo que foi embora só para poder viver a vida dele normal, eu não estou encontrando nesse momento forças para mim. O que acontece? Os Espíritos vêm falar para a gente aqui de novo, ó. Abastece-te de suficiente amor, em primeiro lugar, para compreendê-los. A gente tem que ter a compreensão. E depois a gente procurar auxiliá-los. A gente só ganha quando isso acontece. Né? Aí ele bota aqui para a gente no final, para a gente procurar o seguinte, ó, ternura, enternecer-se. Vamos procurar observar o sofrimento das pessoas com mais calma, porque a gente fica pensando o seguinte, a gente pode e a gente deve ser esse instrumento, né, na vida de algumas pessoas. A gente sabe que tem a questão do livre-arbítrio. Eu vou confidenciar para vocês aqui que eu estou me martirizando um pouquinho por conta de uma pessoa que apareceu em nossa casa, muito recente, só tive contato com essa pessoa 2 vezes, mas ela veio desabafar com a gente, né, conversar com a gente, foi inscrita no curso do Livro dos Espíritos, participou do curso uma vez comigo, na segunda vez eu não pude dar aula porque eu fui fazer palestra em outro lugar, né, e eu sei que na terceira aula ela saiu por conta própria. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Né? Mas eu vi tanta, assim, tanta energia nessa pessoa, né? Eu falei, não, tudo bem, daqui a pouco está de volta. E recebi a notícia de que ela desencarnou pelas vias do suicídio ontem à noite. E aquilo me deixou assim, pô, será que a minha consciência, que eu deixei de fazer alguma coisa, será que eu deixei de observar? E eu, gente, graças a Deus, a minha consciência ficou assim, ó, não, o que eu podia fazer dentro do meu limite, eu fiz, senão eu estaria invadindo a privacidade da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa, que já é mais complicado. Quando a gente tem a nossa consciência tranquila aqui, né, a gente também não está sendo convidado a invadir e desrespeitar o livre-arbítrio de ninguém, tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Né? Mas a gente tem que aprender, sim, a ternura, a enternecer-se com os sofrimentos de todos aqueles que se encontram nas faces do subdesenvolvimento espiritual. E a gente trabalhar nas novas construções de fé. Tem situações que às vezes não deu essa oportunidade toda, né? Não dá, né? A gente não vai invadir privacidade de ninguém. Isso não é dessa maneira que a coisa funciona, né? Jesus não invade o espaço de ninguém, respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Mas a gente tem que sim se enternecer com esse sofrimento e trabalhar
a ideia da fé com essas pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.